Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol, e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê! Começando mais um programa Alvorada aí para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, isso mesmo. A gente costumeiramente fazia uma saudação lá no Portal da Manhã, que era Bom dia! A gente fazia essa saudação, porém a gente sabe que temos pessoas aí, né, ouvindo o programa em vários momentos, principalmente porque vai para outros pontos do planeta. Então, começando mais uma Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, que você já ouviu, Toninho Ciardulo, o Antoninho. Olá, meu querido amigo, irmão Fernandinho. Que bom estar com você, com todos os ouvintes, telespectadores, né? É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Graças a Deus, mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite, depende de quem estiver assistindo, né? Mas mais uma vez aqui juntos, para a gente conversar um pouquinho, Nando. Muito bom. Quero mandar um abraço para o pessoal que está aí nos bastidores, hein, trabalhando, as técnicas e técnicos, as produtoras e produtores aí atrás aí das câmeras, atrás dos microfones, para chegar para você aí, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, né, que a gente saúda com muito amor, toda essa programação aí para você. Muito bem, não é? Tem uma frase que a gente tira do Evangelho que é assim, que é Jesus, né, no momento das suas falas, ele diz assim, dai a outra face, né? Dar a outra face. No contexto de hoje, que nós estamos vivendo, o Toninho, então, vai trazer para nós aí um comentário, a gente também vai comentar sobre essa questão, né, de você, né, batem no seu rosto de um lado e a gente vira e dá o outro. Como é que é isso, Toninho? Esse assunto, Nando, dá para a gente falar muito tempo, né? Se a gente pegar do jeito mais simples possível, que eu acho, que é uma interpretação do Evangelho da melhor maneira, mais simples é o seguinte: se alguém te fizer algo, não faça a mesma coisa. Faça algo diferente, né? Dar a outra face seria fazer algo diferente, não fazer o mesmo. Dar a outra face é mostrar o outro lado da moeda, por exemplo. Se alguém te mostrou um lado, você mostra o outro lado. Né? Fazer algo diferente, não fazer da mesma maneira, né? Porque não estamos aqui para apanhar também, né, Nando? Ninguém está aqui para apanhar. É claro que nós vamos ter reações diversas, dependendo das características da situação. Normalmente, né, a Joana de Ângeles diz o seguinte, que às vezes você pode ficar até com raiva na hora, mas essa raiva dura no máximo 15 segundos. Então, se a gente der uns 15 segundos, normalmente você já se acalma e você já responde de outra maneira. Mas tem muitos aspectos. Por exemplo, se alguém estiver nervoso, Nando, por exemplo, começar a te xingar, a outra face é se calar. Porque tem uma hora que a pessoa está totalmente desequilibrada que qualquer coisa que você fale para a pessoa, ela não vai ouvir, Nando. Não adianta. Você pode falar o que for. Você já viu? Às vezes eu já percebi, às vezes você começa a conversar com alguém, quando a pessoa não gosta do que você está falando, chega uma hora que você fala qualquer coisa, ela não ouve. Você pode falar assim, zabi, zaba, zuba, zuba.
A pessoa fala, ah, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Ela já não está ouvindo mais. Então, da outra face é fazer diferente, né? E uma das maneiras de fazer diferente, às vezes até ouvir, deixa a pessoa falar. Mas tem outras interpretações, né, Nando? Jesus, na época, ele falou muitas coisas, Nando, que hoje em dia a gente vai juntando com a ciência, né? E vai tendo outras informações, outros aspectos, outras visões. A gente vai olhando isso tudo de uma maneira mais sistêmica, né? Mais sistêmica. Acho que essa que é a questão legal, né? Lembrei, Toninho, lembro lá no prêmio do Oscar, o Will Smith foi lá e deu-lhe uma bolacha naquilo do apresentador, estava falando mal da esposa dele. Então, quando você falou dessa questão de se a gente tiver ali, a gente contar até 10, né? O Chico até recomendava da água, a água da Água paz. da, água da paz. Água da paz, que aí você segura aquela água na boca e não vai proferir um impropério. Porque o que acontece? Não é só a questão, né? A ação do Will Smith aí foi lá e bateu. Agora, existem outras formas de bater, como a gente recebe alguma demonstração, alguma crítica daquelas ferozes, né? Quando a gente recebe um xingamento, né? Às vezes aí lá você está no trânsito, aí a sua reação na hora é também, né? Se você der assim vazão imediata à sua reação, provavelmente você vai fazer a mesma coisa. Uma das coisas no trânsito que eu não faço, Toninho, é buzinar. Eu não buzino. Se a pessoa me fechou, passa ali, ó, 3 segundos, ela já está indo embora. Para que eu vou, assim, ela me fechou, ela fez uma barbeiragem na minha frente, ou buzinou atrás de mim, depois passou por mim, e eu vou buzinar de novo? Não, porque a gente tem que, nesse momento, fazer isso que você está dizendo, essa coisa diferente. Existem pessoas, Toninho, e quem está nos ouvindo e vendo, que reagem, né, de uma forma, e às vezes essa reação é desastrosa, né? Então a gente tem que aprender a conter isso, a fim de não transformar algo que é tão, às vezes, assim, insignificante naquela hora, numa coisa muito maior. Existem processos aí que são feitos, né? Existem reações violentas que acabam acontecendo. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente começa a dar uma estabilizada no comportamento nosso, principalmente nosso, e também no meio social, né, Toninho? Sim, Nando, e que você falou, né, Nando? E normalmente quem buzina para você, vou falar algo estranho, mas a pessoa não buzinou para você. Ela buzinou para uma situação. Ela está irritada com o trânsito, está atrasada, ela tem problemas que estão assim, estão potencializados naquilo. Ele não buzinou para você, buzinou para o mundo. Então, não é pessoal. Vou repetir, isso não é pessoal. Só que, de repente, quando você responde, isso pode se tornar pessoal. Porque você pega a sua irritação, que também não é só com aquela pessoa, porque se você estivesse tranquilo, você fazia isso, né? Ah, deixa o cara buzinar. Mas quando você também está irritado, você pega as cargas que você está carregando e já despeja tudo, o balde, né, com as cargas em cima da... Aí acaba se tornando pessoal. E normalmente a gente faz cada vez pior, né, Nando? O cara xinga você, você xinga de algo pior, aí ele desce e chuta o seu carro, você chuta a cara dele, aí acontece o seu quê? Por isso que nós aqui, né, Nando, acho que você também, nós somos contra armas de fogo, porque quantos crimes acontecem assim? Você se desequilibra, né, e você é tomado por uma raiva, por um ódio, uma ira na hora, que é uma coisa fenomenal. Porque assim, né, Nando, no processo de desenvolvimento do ser humano, antropossócio-psicológico, antropológico, né? A primeira reação é o medo. A gente tem medo da coisa. Depois, para a gente se defender, o ser humano lá no passado, lá há 50 mil anos atrás, um bicho atacava ele, ele tinha medo. Aí ele, para se defender do bicho, ele tinha que ter a ira. Tudo bem, a ira é uma coisa que é adrenalina, né? Ou você vai enfrentar o bicho ou você vai correr.
ou você vai fingir que desmaiou. Porque tem bicho que finge que desmaia, que morre, né? Ele desmaia, ele se finge de morto. Tem muito bicho que faz isso, daquela congelada, né? A gente às vezes congela também. A gente não tem reação, a gente fica estagnado, né? Também, depende do caso, né? Mas aí, quando a ira é normal, você se defende e passa. Mas no trânsito, essas coisas, você já carrega muita coisa. Então, essa ira já não é uma ira daquele momento, é uma raiva que você já carrega. Mas por quem não gosta de motoqueiro, ele não vai brigar com aquele motoqueiro, ele já tem raiva de motoqueiro. Então, ele carrega essa carga, né? Então, isso aí é ruim porque você, além de discutir com alguém, você se envenena, né, Nando? Então, dar a outra face é uma maneira de você também não se contaminar com tudo isso, né? E como você bem mesmo falou, a gente pode fazer diferente, né? Normalmente, você deixa para lá, eu sempre penso assim, isso não é comigo, não é pessoal. A pessoa está com problemas e buzinou, mas não é para mim, ele buzinou para o mundo. Ele tá expandindo os sentimentos dele de raiva, de insatisfação, né, para o mundo. E eu estou aqui, faço parte do mundo, mas não é comigo, né? Agora, eu queria falar uma outra coisa, Nando, que é bem legal, que é uma avaliação do dar a outra face, que eu acho muito interessante, que serve para muita coisa, Nando. Eu sei que o nosso rádio ouvinte não vai entender bem, então eu vou tentar dar um exemplo, né? Eu acho que eu já dei esse exemplo esses dias, mas a gente vai ampliar para outras coisas. Imagina que você está andando de bicicleta, né? Aquele exemplo que nós já falamos, acho que uma vez, Nando. Você está andando de bicicleta e você lá na frente vê uma pedra. A pedra é um problema. É como se alguém estivesse dando um tapa no seu rosto. Se você ficar olhando para a pedra, andando de bicicleta, o que vai acontecer? Você vai em direção àquela pedra. Você fala assim, ó, não quero essa pedra, não quero passar nessa pedra, não quero. E você está olhando para a pedra, você vai em direção à pedra. O que você tem que fazer? Olhar onde a pedra não está. Quando você olha para onde a pedra não está, quem está assistindo vai entender. Quem não está assistindo, só está ouvindo, vai entender. Eu estou com a mão na frente, a pedra está aqui, ó. Quando eu viro o rosto para onde não está a pedra, é como se eu estivesse dando outra face. Ou seja, quando a gente fica focado no problema, sem olhar para os lados, a gente às vezes não vê a solução. Sabe por quê, Nando? Essa que é a grande sacada, ó. Eu fico olhando porque eu não quero, ó. Eu olho porque eu não quero, em vez de olhar porque eu quero. Eu trabalho com os nossos queridos amigos, irmãozinhos que trabalham com dependência química, né? E a gente conversa muito sobre isso, né? Essa coisa de você ficar falando assim, não quero mais usar droga. Não quero mais usar droga. Para com isso. Fala assim, ó, em vez de falar que você não quer mais usar droga, que você só está falando na droga, pensa no que você quer. Vamos supor, eu não usando droga, vou ter o quê? Uma situação, uma relação melhor com a minha família. Eu vou melhorar a minha saúde. Eu vou em busca do meu propósito. Então, pensa no que você quer, ó. Relação melhor com a saúde, relação melhor com a família, propósito de vida. Em vez de você ficar pensando na pedra, pensa onde a pedra não está. Né? Isso é dar a outra face. Então, a gente gasta energia, Nando, não com o que a gente não quer. A gente gasta energia com o que a gente quer. Isso não é legal? Isso não é dar outra face? Não é virar um pouquinho de lado? Ó? O problema está me batendo na cara, eu estou olhando para o lado, onde o problema não está. Opa, aqui tem um caminho melhor. Ó. Né? Eu acho bacana isso, né? Interessante. A gente tem que aproveitar a energia do tapa que a gente levou, porque se a gente levar do direito, a gente vai virar para a esquerda. Se a gente levou o tapa do lado esquerdo, vai virar para a direita. Já aproveita esse ângulo que o ficou, não volta. Não volta, porque é uma lei de atração mesmo, né? Essa questão que você usou, do exemplo da pedra, né? Que você se fixa, é um ponto fixo. O ponto fixo, às vezes, se torna uma obsessão. E aí a obsessão, você fica parado naquele determinado ponto, até a ponto de você chegar lá e cair mesmo, tropeçar naquela pedra e não seguir adiante. Então, a gente tem que buscar alternativas e focar, como o Toninho disse, a energia toda que a gente tiver naquilo que é um novo propósito da nossa vida. Porque senão a gente vai ficar só ancorado naquilo que realmente que está dificultando a nossa vida, daquilo que a gente está, muitas vezes,
até se apega, por incrível que pareça, né? Tem pessoas que ficam fomentando, fermentando dor, sofrimento. Para quê? Para chamar atenção, né? Mas não avança muitas vezes, fica parada no mesmo ponto. E isso traz sofrimento. Quem quer ficar sofrendo para sempre, né? Então a gente tem que buscar essas novas possibilidades, dar essa face. A Lua tem várias faces, né? A gente fala muito da face da Lua. Tem um momento que ela vai estar iluminada, tem um momento que ela vai estar prateada, tem um momento que ela vai estar no escuro. São alternativas, são variantes ou variáveis. Mas é a mesma Lua, é a mesma Lua. Com outras possibilidades, né? Então... Isso é a visão sistêmica, né? Quer ver uma coisa, Nando? Vamos supor que vamos pegar um exemplo prático, bem prático, assim. Vamos supor que você tem uma pessoa que tem uma berruga gigante aqui, ó. Tive várias, viu? Se você se incomodar com a berruga, você vai ficar olhando só para a berruga da pessoa. Você não vai olhar mais nada. Você vai perder os aspectos do rosto dela, que é a mesma pessoa, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem uma imperfeição atual. Ela tem o hábito de falar demais, por exemplo, né? Por exemplo, fala demais. Mas ela tem qualidades. Se você só olhar para essa imperfeição que ela está no momento, você vai deixar de ver as qualidades dela. E você vai excluir essa pessoa. E essa pessoa, na verdade, é muito importante no nosso relacionamento, né? E, aliás, só para a gente ter uma ideia, né? A gente foca em uma coisa e perde as oportunidades que estão ao redor, cara. Eu lembro do meu filho, o Pedrão. O Pedrão, na época, estava com a unha encravada. Era a unha do dedão. E ele falava assim, pai, é impressionante. Todo lugar que eu vou, eu bato esse dedão. Eu bato esse dedão. É na cama, é no futebol, o pessoal vai lá e pisa, parece que o pessoal adivinha. Eu falo, você não está olhando muito para esse dedão, não? Eu acho que você tem que cuidar desse dedão, com certeza. Mas quantos dedos você tem no pé? 10. Quantas unhas encravadas você tem? Uma. Olha para as outras 9 que estão boas. Mas não deixa de cuidar dessa unha que está encravada. Olha as coisas boas da vida, Nando. Olha ao redor da pedra. Não olha só para a pedra. Senão você fica com aquela... vira auto-obsessão. Eu quero tirar essa pedra do meu caminho. Pensa nas coisas boas. Fica muito mais fácil, muito mais leve. Senão você olha só para o que você não quer. Por exemplo, Nando, saúde. Vamos pegar assim. Tem gente que fala assim, ó, eu não quero ficar doente. Não é melhor a gente falar assim, ó, eu quero ter saúde. Você sabe que tem uma matéria chamada salutogênese. É a gênese, origem da saúde. Que estuda o quê? Não o que faz a gente ficar doente, mas o que faz a gente ter saúde. É totalmente diferente. Existe isso, né? No invés de você tratar, se você falar assim, ó, eu não quero ficar doente. Não, eu quero ter saúde. O que eu faço para ter saúde? Você vai no positivo, ó. É ter boas horas de sono, é organizar não sei o quê, não sei o quê. Você vai pensar. Isso tem uma lógica, isso tem um fundamento, né, Nando? E é legal, eu acho muito legal. A gente pode usar isso para tudo, Nando, tudo na vida. É onde a gente faz as nossas escolhas. As escolhas, a gente tem que escolher. E se a gente está escolhendo algo que não é bom para nós, consequentemente, a gente vai sofrer com aquilo não vai fazer bem. Então, se a gente pode fazer escolhas melhores, né? Se a gente tem como olhar para para um outro ângulo, uma outra perspectiva dentro da nossa vida, a gente vai enxergar, né? Às vezes a lente lá a gente está com o celular para fotografar, não, é até embaçado. É lógico, às vezes a gente fica segurando o celular, põe a mão naquela lente, e aí ele embaça, não tira a foto bem, aí você vai lá, limpa, nossa, fica uma nitidez, né? Então a gente precisa tomar os cuidados devidos, a manutenção, né? E para a gente buscar de repente você vai buscar um cenário para você fotografar, você ver todos os ângulos, né? Ampliar a nossa visão, porque às vezes a nossa visão ela está fixa só em um determinado lugar, né? E a gente precisa ver
outros detalhes, né? A gente tem que treinar isso. Vamos treinar. Porque às vezes a gente sai na rua, vamos supor, um amigo meu, ele teve um problema na perna dele, ele teve que ficar uns dias em casa, e ele, não contente de ficar sozinho em casa, pegou a bengala e saiu andando pelo bairro dele ali, né? Nas ruas próximo da casa dele. E aí ele falou assim, nossa, não tinha visto essa construção. Nossa, que bonita essa árvore, nossa, esse jardim aqui. Aí ele foi vendo detalhes que ele não via, porque ele pegava o carro dele, saía da garagem, entrava na avenida principal, ia embora, né, e a velocidade que o carro vai, você não nota os detalhes, você não vê as nuances, não enxerga as cores, né, o colorido de muitas coisas que a gente tem na vida, né, Toninha? A beleza das pessoas, né? Você começa a ver só o que a pessoa tem de ruim. E olha só que bacana, quando a gente fala que Jesus falou para a gente dar outra face, é exatamente o que Jesus faz com a gente. Ele vê as nossas imperfeições atuais, mas ele sabe dos nossos potenciais. Por isso, das nossas potências. Por isso que ele fala assim, ó, brilhe a vossa luz. Isso é dar outra face. Ele não fica cutucando a nossa ferida. Fala, Ele vós não sois deuses, né? Vós Vós sois sois deuses. deuses, vós sois o sal da terra. Ele não fica falando assim, olha, você tem tal defeito, você não sei o quê, você não sei o quê. Ele fala, vocês são deuses, vós sois o sal da terra, que brilha a vossa luz, porque ele está dando outra face. Ele está olhando o que a gente tem de bom. Vou contar uma história bem rapidinho, que é bem interessante. Diz o seguinte, que tinha lá no portal de uma cidade, lá na entrada da cidade, na entrada, o portal, né? Estava lá um senhor velhinho, com o netinho dele sentado. Eles estavam lá sentados, né? Aí chegou um fulano que vinha de uma outra cidade lá e falou assim, ô, meu senhor, falou pro velhinho assim, o senhor mora aqui na cidade? Moro. Como é que é essa cidade? O rapaz perguntou. Aí o senhor, o velhinho, perguntou para ele assim, tá, como é que é o lugar de onde o senhor vem? Aí o rapaz falou assim, a cidade que eu venho é uma cidade suja, as pessoas são egoístas, a cidade é uma cidade cinza, poluída, tá cheia de problemas, né? Aí o rapaz que vinha vindo, né, andando, perguntou para o velhinho, como é que é essa cidade? O senhorzinho falou assim, é igualzinho a sua cidade. Igualzinho a sua cidade, né? Bom, aí no outro dia, estava lá o velhinho com o netinho dele, chegou outro fulano, né? Outra pessoa falou assim, eu estou vindo aqui, queria conhecer essa cidade. Como é que é essa cidade, meu senhor? O velhinho, o senhor, perguntou, como é que é a cidade de onde o senhor vem? Eu disse, minha cidade é uma cidade linda. É uma cidade florida, toda limpa, as pessoas são muito solidárias lá, né? E perguntou para o senhor, como é que é essa cidade aí onde o senhor mora? O senhorzinho falou assim, é igualzinho a sua cidade. Depois, o menininho perguntou para ele, que o rapaz foi embora, o menininho perguntou para ele assim, mas, vô, a cidade de onde veio aquele rapaz de ontem, não a mesma cidade do rapaz de hoje? Por que o senhor falou que era igual? Ele falou assim, as pessoas estão preparadas para ver o que querem. Ou seja, as pessoas focam só no que elas querem. E, claro que existem coisas bonitas em todos os lugares. Se a gente quiser focar, não vai ter, não vai ver nada de diferente, né, Nando? É isso aí. A gente tem que desenvolver a nossa percepção. Se a gente puder cada vez mais trabalhar os nossos sentidos, todos aqueles que a gente já tem, né, como Jesus confiava, como o Toninho disse, no nosso potencial. Então, a gente tem os sentidos, por exemplo, são potenciais que nós temos. Agora, a gente desenvolve esses potenciais, a gente procura dar um gás, né, como a gente fala no popular, vamos dar um gás para dar um up aí, para que isso fique algo mais útil possível. Então, a gente tem aí todas as sensibilidades. Por exemplo, eu não sei fazer trabalho manual, né, que é a questão do tato, né, ali usar o tato, né, usar a parte motora nossa. Olha, se a gente treinar, talvez a gente não tenha o dom de um Leonardo da Vinci aí, de um artista, né, um Mugliani e outros aí que a gente conhece, mas a gente com treino, com dedicação, com afinco, com perseverança, daqui a pouco a gente está, né? Eu, por exemplo, não sei tocar violão, o Toninho é um violonista, né, e maravilhoso, um músico maravilhoso, mas se eu de repente pegar aqui e treinar
algum tempo aí, alguns anos, eu não vou, de repente, eu não vou ser um Toninho tocando, mas eu vou saber e entender muito mais de música e vou poder tocar, né, Toninho? Com certeza, Nando. Olha só o que você falou, né? A gente olha para a gente também, se a gente bobear, a gente só olha só para as nossas imperfeições. E a gente fica fazendo o quê? A gente olha aí, eu estou gordo. É isso, eu estou gordo, mas eu posso emagrecer. Mas eu tenho qualidades? Tem. Aí você se afunda. Tem gente que faz assim, ai, meu cabelo é feio. E só olha para o cabelo e fica olhando para isso e não vê as qualidades que tem. A pessoa às vezes tem uma voz doce, maravilhosa, Nando, né? Tem um jeito, uma energia tão boa, né? Mas ela está tão preocupada com o cabelo, com a barriga, com as coisas, com a roupa dela, que ela não vê as coisas boas dela. Ela não dá outra face nem para si mesmo, né? Aí acontece com tudo, né, Nando? Eu vou cantar uma música daqui a pouquinho que vai falar um pouquinho disso. Mas, por exemplo, assim, é, existem algumas religiões, né, que a gente fala assim, a gente sabe que tem bons e maus pastores, bons e maus espíritas, bons e maus padres, qualquer coisa tem. Tem até bons e maus ateus. Tem ateu que é melhor que cristão, cara, que tem atitude mais cristã, né? E tem outros que são, não são. Então, a gente, por exemplo, se a gente pegar como referência, por exemplo, uma pessoa de uma determinada igreja, que a gente fala assim, ah, essa pessoa não segue os exemplos de Jesus. Tudo bem, ela não segue mesmo, está certo isso? Não, não está certo. Mas não dá para generalizar. Tem que olhar e falar assim, não, mas tem pastores que são, né? Tem padres que são assim, tem espíritas que são assim. Dentro da doutrina espírita tem gente que defende coisas a gente respeita, Nando, respeita, mas a gente respeita, inclusive a gente tem falado muito sobre isso, né, Nando? Condenar o pecado, não o pecador. Porque Jesus condenava o pecado, não o pecador. Ele sempre falava assim, ó, vai e não peques mais. Mas você é livre, não está condenado, né? Tanto é que ele estava entre dois ladrões. E um se arrependeu na hora e falou assim: oh, você vai estar comigo daqui a pouco. O outro vai estar também daqui a um tempo, quando se arrepender. Mas não está condenado ao extermínio, ao inferno, né? Como antigamente a gente acreditava. Não, porque Jesus sabe dos nossos potenciais. Nós é que temos uma maneira de generalizar às vezes, né? Tem coisa boa em todo lugar tem as suas coisas, tem a sua sombra, né? A sua parte escura que vai clarear também. Tenho certeza, tudo vai clarear, tudo vai clarear. Jesus falou que não abandonaria nenhuma de suas ovelhas, e ele não abandona ninguém. Com certeza, todos nós vamos vamos ser mais felizes, vamos estar mais leves, né, das nossas imperfeições e vamos em frente, né, Nuno? Isso mesmo, a gente trabalha muito na vida da gente com culpa, né? A gente fica se culpando, arrependimentos e uma série de outros sentimentos que nos paralisam, né? Que coloca a gente estáticos. E a gente precisa se desfazer disso porque, como o Toninho disse, esse julgamento que a gente faz, e falando de nós mesmos, não dos outros, mas de nós, o julgamento que fazemos das nossas ações, e ficamos presos àquilo, né? Às vezes alguém nos prejudicou, né? Como a gente via isso nos trabalhos mediúnicos, o nosso irmão, o irmão que vinha da espiritualidade aí, um amigo, não um amigo, digo, um ser que seria tratado ali, que seria encaminhado, orientado no trabalho, vinha reclamando, fulano de tal me prejudicou, e fulano de tal. Aí ali o assistente perguntava, mas o senhor está falando de quanto tempo isso? Ah, foi em 1895. Mas espera aí, o senhor ainda está em 1895? Mais aí foram verificar tal para ver o que acontece. Aquele que tinha sido o algoz e esse que estava ali reclamando como vítima, o algoz já tinha ido embora, já tinha evoluído, já tinha recuperado, refeito seus erros, foi em frente, enquanto aquele estava preso ainda lá naquela situação, né, Toninho? Então, a gente precisa, muitas vezes, meditar sobre isso, né? Sim, Nando. Eu estou lembrando agora de um caso, eu não lembro quem falou sobre isso, eu não sei se foi o Bert Hellinger, né, da constelação familiar.
Ele falou assim, tem um caso antigo, né, de um pai que acho que ficou com uma filha, e essa filha ele trancou ela durante muitos anos, e acho que teve 2 filhos com ela, né? E ele falava assim, isso está certo? De jeito nenhum. Mas da outra face, ele falou assim, 2 pessoas nasceram. 2 pessoas, 2 espíritos que estavam talvez na erraticidade vieram ao mundo. É claro que aquela coisa que foi feita é condenável, aquela atitude foi condenada, mas e o outro lado? Né? A gente sempre vê o outro lado. E é isso que a gente não vê aqui, Nando. A gente às vezes só vê o quê? Só vê o foco, a gente não tem uma visão ampliada, não tem uma visão sistêmica. Então, fala assim, puxa, a pessoa morreu, porque não tem um motivo. Lembra do irmão do Chico Xavier, o José Xavier? Que ele morreu e o pai do Chico falava assim, mas como é que você tem todos esses dons e não salvou seu irmão? Aí o Emmanuel fala assim, ele era para ficar durante 3 ou 4 anos. Por mérito dele, ele morreu. Morreu rápido, sofreu menos. A nossa visão ainda é uma visão curta. Por quê? Porque a gente ainda não dá a outra face. Da outra face é ver de uma maneira sistêmica, ter uma visão ampliada, como se fosse um leque, né, Nando? Ter uma visão ampliada. Muito bem, com essas palavras aí do Toninho, a gente já se prepara para o momento de prece, de oração e de vibrações. Então, aí vamos nos preparar, de repente reservar aquela água e depois, durante a prece, oração e vibrações, pensar em algum ente querido. E nesse momento, então, vamos nos preparar, vamos nos conectar com a espiritualidade maior que está ao nosso derredor, para que a gente possa trabalhar essa questão de buscar as nuances, as oportunidades, as variantes e todas aquelas outras possibilidades em nossa vida. Que os benfeitores queridos, que trabalham incansavelmente 24 horas por dia, possamos conectar com eles para que nos auxilie no incentivo, na inflamação de bons pensamentos e sentimentos nos nossos corações, nas nossas mentes, a fim de que a gente possa buscar essas possibilidades que estão ao nosso alcance, não são vedadas a nós, não são impedidas para que a gente alcance. Deus, na sua misericórdia, em seu amor, nos dá essa oportunidade de dilatarmos os potenciais que já recebemos em essência em nosso ser. Por isso, então, amigos queridos, possam nos ajudar nesse projeto, nesse planejamento e nessa execução deste plano tão importante em nossas vidas. Queremos aproveitar o manancial de bênçãos, a mesa farta que agora estamos desfrutando, para dividir, compartilhar para aqueles que estão famintos, sedentos de amor, de informação, de conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Então, vibremos por essas pessoas e peçamos ao nosso Mestre Jesus, querido Mestre, que os teus mensageiros possam encaminhar àqueles irmãos nossos que estão passando por desafios, por dores, dificuldades, sofrimento, receberem as tuas bênçãos, Mestre Jesus, por todo o nosso planeta, por toda essa esfera de vida e escola em que nos encontramos. Por isso tivemos, Senhor, nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Jesus, espargindo e espalhando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho rapidinho, né? E depois a gente vai pedir uma música aí para o nosso Toninho também, né? O recadinho nosso é amigosdaboanova.com.br. Esse é o site para você conhecer o Clube Amigos da Boa Nova e se, né, inscrever ou se cadastrar ou fazer parte deste grupo de colaboradores para manter a programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então o site, eu vou repetir, amigosdaboanova.com.br. Tem os telefones que você pode falar, 0800, gratuito em todo o Brasil, 12 018 38. Também tem o 11, fixo São Paulo, 2458 3214. E o WhatsApp que você pode se comunicar aí pelo seu smartphone,
que é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. O Pix é essa modalidade aí que você pode fazer doações espontâneas do seu banco para outro banco. Então, anote aí. Vou repetir, é o mesmo número do WhatsApp, 11 97 261 0272. Muito bem, então, depois dos recadinhos aí, a gente quer voltar com esse assunto. Não sei se o Toninho já vai tocar uma música para nós agora, ou quer ainda fazer algum comentário antes de cantar, Toninho. Gostaria de fazer um comentário antes, Nando, porque é o seguinte, quando eu estava falando, como eu estava dizendo dos nossos irmãozinhos, que a gente trabalha que são dependentes químicos, né? Drogadição, alcoolismo, a gente aprende muito com eles, né? Nessa troca, porque é sempre uma troca, né, Nando? Mas eu estava conversando com eles esses dias, né? Que uma das coisas que levam a gente a usar droga, e a droga, viu, não é só as drogas ilícitas. Tem o alcoolismo, que é, né? Você tem o exagero na alimentação, você tem a maledicência, você tem o exagero no sexo, você tem uma série de coisas, né, que levam a gente a potencializar essas coisas e achar que ali está a felicidade. Um dos motivos disso é a nossa aparente infelicidade. A gente não é feliz. Então a gente vai em busca de alguma coisa fantasiosa, ilusória, que vai aparentemente trazer felicidade. E a palavra que eu tenho cada vez mais, não uma palavra, mas um sentimento, eu tenho falado cada vez mais, Nando, é a gratidão. Porque eu vejo as pessoas agradecerem muito, mas de uma maneira ritualística. Todo mundo fala, obrigado, viu, Nando? Obrigado, viu? Mas não sente a gratidão. O sentimento da gratidão, Nando, é alguma coisa que te dá um friozinho por dentro, que te dá um prazer, que gera um produto, uma substância chamada dopamina. A dopamina te dá prazer, te dá felicidade. Quando você tem isso, você não precisa buscar outras coisas. Você não precisa usar a ilusão, por exemplo, de você beber exageradamente, ou de você comer exageradamente, ou você de ter sexo exageradamente, ou de você usar droga exageradamente, porque você tem gratidão pelas coisas boas que você tem. Você sente prazer em viver. Você não fica olhando o que você não tem, ou se você não tem alguma coisa que o outro tem, que é a inveja. Você olha o que você tem com gratidão. E você é feliz. Quem é feliz não precisa buscar outras coisas, Andu. Então, a palavra gratidão, que as pessoas falam tanto. Eu vejo todo dia, precisa ter gratidão. Quem tem gratidão atrai coisas boas. É verdade. Por quê? Quem tem gratidão é feliz. E quem é feliz atrai coisas boas. Atrai coisas boas do universo. Porque o universo é uma caixa de ressonância. Eu mando essa alegria para o mundo traz essa alegria para mim. Agora, se eu sou uma pessoa que não gosto de nada, que só reclamo, eu só reclamo para o mundo só vai trazer o que para mim? Reclamação. Vai atrair gente que só reclama, gente que não é capaz, gente que ainda não é capaz, né? E assim por diante. Então, gratidão não é uma coisa ritualística. Todo mundo coloca aqueles coisinhos no WhatsApp, agradecer, gratidão por mais um dia, mas sentir a gratidão. É tomar posse desse dia e falar assim, hoje eu vou fazer alguma coisa melhor. Hoje eu vou ser melhor, né? Com gratidão por esse tempo, né? Isso aí é uma química, né, Nando? É uma coisa, né? É muito importante, a gratidão. A gratidão é a outra face, né? Que a gente está falando da outra face aí. A gente fala muito, obrigado, obrigado, muito grato, e formalmente lá, escreve lá, agradecido, né? Mas é Não, ritualístico, né? É ritual. é, É só ritual, não é sentido, Nando. Tem que ser exatamente. isso, né? Tem que parar e falar, nossa, como foi bom conversar com o Nando hoje. O Nando, nós conversamos coisas boas, teve bons exemplos. Obrigado, Nando. Olha que bom, nós crescemos um pouquinho hoje. De verdade, né? É verdade, é isso mesmo. A gente, quando está realmente grato, a gente está agradecendo com gratidão, bate uma alegria assim ali né, no coração, e a É gente fala, dopamina, Nando. é. Vamos lá então, Toninho, na music aí para nós ouvirmos, né, mais um sucesso de Toninho Ciardulo. Essa música eu compus um dia, eu estava num hotel chamado Monte das Oliveiras. E aí me deu essa inspiração de fazer essa música, e essa música fala de gratidão e de unidade. É estar unido com Deus. Fala, tudo é Deus. Estou em Deus. Estou diluído em Deus. Eu sou um com Deus.
Assim como Jesus falava, eu e o Pai somos um. Isso é gratidão. Você vê Deus em tudo, vê coisas boas em tudo, tira o bom das coisas, da outra face, né? E essa música fala um pouquinho sobre religião e sobre aceitar as pessoas e amar as pessoas. Como é que a gente vai amar as pessoas se a gente só vê o lado ruim delas, o atual lado ruim, né? Como todos nós temos. Como é que a gente vai se amar se a gente só vê o nosso atual lado ruim, o lado ruim que eu tenho? Vê as minhas qualidades também, né? Com humildade, seguir em frente. Essa música chama-se Canto de Unidade. Vamos lá, então. Vai. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Deus que é paz, Deus que é luz, que nos une e nos conduz. Vejo agora tua mão nos levando em comunhão. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração, aprendendo a amar e a servir a todo irmão. Vamos juntos caminhar rumo à libertação. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração, pois a nossa religião é ter Deus no coração, dando a outra face, meu irmão. Tá parecendo repentista, já tá colocando versos novos. Mas é isso, Toninho. Puxa, que tema bacana. Eu tô grato mesmo por ter trazido esse tema aqui no dia de hoje. E aí a gente só tem a agradecer aí, né? Você quer, ainda temos aí um minutinho para você fazer suas considerações finais e já se despedir aí. Tá bom, Nando, só potencializando algumas coisas que nós falamos, né? Ver o bem no mundo, parar de ver só o que é errado, o que não é bom. E ver o bem na gente também, a gente não se culpar, né? Se culpar no sentido seguinte, de alguma maneira me condenar. Ver as coisas que eu tenho que são boas. O que não é bom, eu vou corrigir aos poucos, né? E ver as coisas boas, minhas qualidades também. Ver as qualidades das pessoas e do mundo. Isso é da outra face. É procurar novos caminhos, olhar as coisas de uma maneira sistêmica. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, Nando, que a gente possa virar um pouquinho mais de lado e olhar as coisas e os novos caminhos que a gente tem e oportunidade de seguir, né? Grande abraço a todos, gratidão. Isso aí, enquanto eu estou falando com você, o Toninho vai trazer o violão novamente para encerrar com aquela música, né, alegre também, terminar o programa alegre. E dizer o seguinte, vamos virar a página, né? Porque todo dia é uma página em branco e a gente pode reescrever a nossa história. Então, muita paz aí, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Vamos lá, Toninho! Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você, alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.